Hoje de manhã, eu entrevistei pelo Skype o secretário estadual de saúde aqui do estado, doutor Ismael Alexandrino, para falar a respeito dos casos de Covid-19 que foram confirmados, que, segundo ele, na última semana dobraram os números de casos. Então, por causa do isolamento social caiu, números de casos aumentam. Vamos acompanhar o que ele disse. O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado de Goiás confirmou que 616 pessoas estão com Covid-19. 26 pessoas já morreram e existem mais de 7.400 casos sendo investigados. São os casos suspeitos. Para repercutir a respeito desse boletim que foi divulgado ontem à tarde, eu vou conversar agora com o secretário estadual de saúde, doutor Ismael Alexandrino. Doutor Ismael, obrigada pela participação. Boa tarde para o senhor. A respeito desses casos, secretário, 616 casos confirmados, está dentro da expectativa? Como que o senhor analisa essa linha de casos aqui do nosso estado? Bom, lá em fevereiro e início de março, nós pontuamos que final de abril nós teríamos uma curva com acentuado crescimento, né? E é isso que nós temos visto nos últimos 7 dias, né? Nós tivemos aí praticamente em uma semana dobrou o número de casos, né? Então esses 616 é um quantitativo esperado, um quantitativo de pacientes graves também, que foram internados dependendo de unidade de terapia intensiva, também está dentro da previsão que nós fizemos há 2 meses atrás, né, que ficaria no mês de abril abaixo de 100, no número de 100, e nós estamos abaixo do número de 100. Em nenhum momento os casos graves passaram de 15 no HCamp. Graves eu considero internação em unidade de terapia intensiva, né? Temos aí 26 óbitos, né? É um número também que está dentro da previsão, mas nós imaginamos que na próxima semana, que aí nós teremos feito já 15 dias do último decreto do governador, em que algumas coisas foram abertas, nós teremos provavelmente um reflexo maior em relação ao número de confirmação de casos. Secretário, o senhor comentou que de uma semana para cá o número praticamente dobrou. A que o senhor atribui ao isolamento social, que cada dia mais está caindo, as pessoas estão saindo mais de casa? Olha, é uma série de fatores, mas certamente a diminuição do isolamento social é um deles, ele contribui muito. Mas mesmo com o isolamento, depois que se atinge um certo patamar, a curva que inicialmente ela era linear, ela passa a ser exponencial, né? O que a gente quer diminuir, o que a gente fala o ângulo da curva, e comparando com outros estados nós temos conseguido, mas ainda assim tem um número elevado de casos, uma contaminação, porque qualquer pessoa do nosso lado pode estar contaminada. Então é um movimento natural que acontece. Com a diminuição do isolamento social, as pessoas transitam mais, convivem mais com outras pessoas, e aí também se espera um aumento também mais significativo desses números de casos. O estado, desde quando começou essa pandemia, antes até de ter casos registrados aqui em Goiás, começou a ativar o Hospital do Servidor, que hoje é o hospital de campanha. Outros hospitais também aqui do nosso estado foram reativados, alguns ampliaram também os números de leitos, tudo isso para combater a Covid-19. Como é que está a realidade hoje de ocupação desses leitos que foram destinados para essa doença, secretário? Olha, de leitos dedicados, nós ainda temos um quantitativo significativo do número de leitos, né? Só para que tenham uma noção mais real, nós temos mais de 210 leitos no HCamp de Goiânia, né? São leitos muito bem estruturados, foi o primeiro HCamp do Brasil a ser estruturado, ele é de alvenaria, não é de lona, equipamentos de última geração, né? Equipe com fluxo adequado de atendimento, e lá hoje nós temos em torno de 36 pacientes internados, né? Ou seja, em torno aí de 15% de internação em relação à capacidade total.
Anápolis, nós abrimos 15 leitos de UTI exclusivos para isso. Desses 15, eu só tenho 3 leitos sendo utilizados, né? Agora, e temos outras estruturas que estão em vias de implantação, mas que não estão implantadas ainda. São elas o Hospital de Lusiânia, que ele foi estadualizado, foi aprovada a lei, o governador sancionou a lei, né? O de Formosa e o de Jataí também, e também o Hospital de Campanha, construído pelo governo federal, que ainda não foi repassado para a gente, mas nós estamos na expectativa dos próximos dias ser repassado, que é o Hospital de Águas Lindas, com 200 leitos, né? Além desses, nós temos aproximadamente 800 leitos gerais, que não são leitos de UTI. Esses não são dedicados, mas são fruto da gestão de leito que fizemos nos demais hospitais para que diminuísse o número de pacientes internados e, caso tenha paciente com a necessidade de internação para Covid, tenhamos condição de interná-los. Secretário, ontem, na tradicional live que o governador está fazendo no final das tardes, o governador Ronaldo Caiado disse a respeito dessa comunicação com os municípios que agora têm autonomia de fazer os seus decretos municipais em relação às atividades econômicas que podem voltar a funcionar ou não. Ele disse especificamente da questão dos cuidados em priorizar a saúde ali no município mesmo e não só colocar o paciente numa ambulância e mandar aqui para a capital. Como que está essa conversa entre a Secretaria do Estado e as secretarias municipais de saúde em relação a essa transferência de pacientes com Covid-19? Olha, nós temos feito reuniões tanto com o COSEMES, né, que é o conselho responsável pela representativo, né, das secretarias municipais. Temos pautado isso em CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que tem representantes também dos municípios. Eu acabei de ter uma reunião agora com alguns prefeitos e secretários municipais da região Pirineus, né, região ali que está Anápolis, né, município de Abadiânia, de Gabeleira, de Teresópolis e tudo. Então, nós temos procurado o máximo possível o diálogo, orientado o máximo possível, lembrando que os leitos destinados à Covid-19 foi aprovado em CIB, que a regulação deles é uma regulação estadual, não é uma regulação municipal. Então, o município não pode fechar a porta para outro município que tenha necessidade. Então, se tiver algum caso, que ele for muito simples, esse paciente vai ficar em casa. Mas se tiver algum caso em um município do interior qualquer, que ele tiver necessidade de uma internação, seja ela de enfermaria, seja ela de unidade de terapia intensiva, o gestor local precisa entrar em contato com o Complexo Regulador Estadual para o Complexo Regulador Estadual prover essa vaga específica para a Covid-19. Só para a gente finalizar, secretário, esses 616 casos de doença, o senhor acredita, a secretaria acredita, esse é o número real de casos aqui do estado de Goiás? As pessoas estão sendo testadas ou existem aqueles casos subnotificados ou existe uma demora na entrega do teste que muito se fala, as pessoas realmente têm dúvidas em relação a isso. Explica melhor para a gente. Tem dois grupos. O grupo dos sintomáticos e o grupo dos assintomáticos. Dos sintomáticos é provável que o número seja muito próximo do real, porque todos os sintomáticos, a indicação é de se coletar o material, fazer o RT-PCR, que é o padrão ouro. Agora, o número dos assintomáticos é provável que tenha mais pessoas, né, tendo em vista que o teste geralmente não é RT-PCR, é o teste rápido. Nós começamos a distribuição do teste rápido para os municípios. Veio uma leva de 13 mil, depois de 17 mil, de 30 mil, outra 30 mil e outra 30 mil. Então, tem um quantitativo significativo já chegando para os municípios. É bom ressaltar que não é para matar a curiosidade. Eu quero ver se eu tenho. Não é desta forma. É importante ter um critério específico. O grupo prioritário são profissionais de saúde que estão no front, né? Mas também tem que ter critérios. Por exemplo, teve o sintoma, já está sem os sintomas 72 horas. Se o sintoma começou há 1 dia, 2 dias, 3 dias, não faz sentido fazer o teste rápido. Ele mostra a reação do anticorpo no organismo, então tem que ter dado um determinado período. E a gente vai fazer também o que chama de inquérito epidemiológico, né, que fazer um número maior na população, né, isso já está programado, vai ser conduzido os testes nós que estamos distribuindo, mas
conduzido pela Universidade Federal de Goiás, esse inquérito epidemiológico. A Universidade Federal de Goiás, ela integra o COI, que é o nosso Comitê de Operações Emergenciais e Estratégia de Saúde. Então, respondendo novamente a sua pergunta, os casos sintomáticos, o número é muito próximo do real. Os casos assintomáticos, certamente tem mais casos do que os números mostram. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom trabalho.